Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Hoje a lição de número 7, tá bom? Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Vamos participar desta aula, tá bom? Assista até o final, Deus tem uma palavra maravilhosa. Nós vamos ver como Cristo quebrou alguns preconceitos, alguns paradigmas entre judeus e gentios. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a nossa vida cada vez mais, tá bom? Vamos acompanhar a gente até o final do vídeo, curte aí, se inscreva no canal, curte os canais da igreja aí, tá bom? Assista às aulas, tem aula para criança, para todo mundo. Me acompanhe em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para todos nós. Bom, pessoal, vamos iniciar então a nossa aula, né? Cristo, a nossa reconciliação com Deus. O nosso texto áureo está registrado e vai nos dizer da seguinte forma: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. Já o nosso texto áureo já está recheado das maravilhas do Senhor Jesus, derribando parede, Ele é a nossa paz. Nós vamos falar disso aí daqui a pouco nos tópicos 1, e 2 e 3, você vai ver que Deus tem uma grande palavra para todos nós, tá bom? Olha o que diz a nossa verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Já vimos isso em algumas lições atrás, aí a lição de número 5 e a lição de número 6. Nós éramos chamados de inimigos de Deus, tá? Mas o Senhor Jesus nos reconciliou, Ele é a nossa paz e Ele quebrou todas as paredes dessa dificuldade, tá bom? Então nós vamos aprender isso. A nossa leitura bíblica em classe, para você que não tem a revista, está registrada em Efésios capítulo 2, verso 14 e o verso 19, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios capítulo 2, verso 14 ao 19. Que palavra maravilhosa, meu querido, tá bom? Nós estávamos totalmente sem Cristo, tá? Totalmente sem Cristo no mundo. Nós vimos isso na lição de número 5 e da lição de número 6. Nós éramos pessoas sem Cristo e era triste, era caótico, né? A nossa situação, tá bom? A nossa situação não era das melhores. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Agora, antes inimigos de Deus, agora amigos de Deus, tá bom? Como Abraão, como diz o hino das crianças aí, o hino das crianças, né? Amigo de Deus como Abraão. Pessoal, essa lição tá maravilhosa. Vamos acompanhá-la em nome de Jesus, tá bom? Na nossa introdução, me acompanhe em nome de Jesus, vai dizer assim: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu no capítulo 2, verso 11 e 12, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. Do capítulo 2, que Paulo narrou sobre a nossa queda até o versículo 12, agora do versículo 13 ao 14, ele vai narrar uma significativa mudança. Ô meu querido, que mudança é essa? Tá? Como diz o hino número 111 da nossa harpa: que mudança em mim fez o nome do Senhor Jesus. Então vamos ver que mudança é essa que o Senhor Jesus fez em nós. No versículo 13, olha o que diz o apóstolo. Paulo usa a expressão adversativa. Ele usa a expressão adversativa da seguinte forma: mas agora. Ou seja, ele está colocando uma palavra, mudando uma história. Ele está contando uma história triste e de repente Paulo faz uma narração dizendo: mas agora, porém, algo mudou, algo se transformou. Ô meu querido, a nossa situação era muito caótica. O homem sem Deus é muito caótico. O mundo sem Deus é terrível. Mas agora com Cristo Jesus as coisas mudaram. Essa palavra Deus vem cair como uma luva para nós nesses dias terríveis de crise e pandemia que nós estamos vivendo. Deus está nos observando e Ele vai mudar o nosso quadro. Mas agora Deus vai fazer algo por nós, tá bom? Vamos acompanhar
essa lição maravilhosa. Vós que antes estáveis longes, já pelo sangue de Jesus Cristo chegaste perto. Olha que coisa maravilhosa. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado e nos aproxima do Senhor Jesus. Para tanto, pegue a sua caneta e faça anotações, porque nós vamos iniciar aqui o tópico de número 1, que traz por título: Cristo desfez a inimizade entre Deus. Aliás, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Esse é o título do nosso primeiro tópico, está aqui embaixo para você gravar aí em nome de Jesus. Então vamos ver. O que é essa inimizade entre homens e que Jesus fez, resolveu esse problema aí? Primeiro, nós precisamos entender a história judaica, pessoal, que foi narrada pelo apóstolo Paulo no capítulo 21 do livro de Atos, a partir do versículo 28. O capítulo 21 todo ele vai narrar essa história, mas principalmente versículo 28 a 30, você vai ver, contar uma história ali. Os judeus que tinham o seu templo, que faziam ali apegados demais ao templo, né, aquela tradição do templo, o que eles tinham lá dentro do templo? Eles tinham uma muralha, uma espécie de uma muralha de 1,5 metro de altura, mais ou menos, que fazia uma separação entre o átrio, onde até o gentil podia chegar, entre o átrio até o santuário. Então no pátio ali, o gentil podia chegar, ficar ali, mas dali para dentro, passar a muralha para dentro, ele não podia. E isso era passível, era uma lei passível até de morte. Se um gentil passasse ali para dentro, ele seria passível até de morte. Então havia uma separação entre judeus e gentios. Parecia, irmãos, que os judeus não queriam que os gentios conhecessem a palavra de Deus. Essa é a impressão que nos dá. Pessoas que não queriam, né, que os gentios conhecessem o Evangelho. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus desfez isso. E lá no livro dos Atos, capítulo 21, verso 28 a 30... Paulo, Lucas está nos narrando a história ali, dizendo que Paulo teve ali com um homem de Efésio, um homem da cidade de Éfeso, tá? Por nome de Trófimo. Esse homem esteve ali com Paulo. Paulo ganhou ele para Jesus, um gentio, e Paulo levou ele para conhecer o templo. Claro, irmãos, que ali tem toda a narração que o Espírito Santo estava sempre através de Ágapo ali, mostrou que Paulo sofreria algumas consequências e tal. Mas a Bíblia diz que Paulo levou esse homem para conhecer o templo. E quando Paulo entrou com esse homem no templo, que eles viram Paulo entrando e saindo, começou um escândalo na porta do templo e começaram a escandalizar ali os judeus e pegaram Paulo e bateram, e o centurião teve que interferir, até que Paulo inicia um discurso e dali por diante ele vai ser preso e vai ser levado até em Roma, aquele processo todo, onde ele vai ficar preso por 2 anos em prisão domiciliar, tá bom? Então o que acontecia? Eles tinham essa barreira, parecia que os judeus não queriam que o evangelho fosse pregado. Aí Paulo vai ensinar agora a carta aos Efésios, depois desse episódio, ele vai narrar que Deus agora não permite mais essa barreira não existe mais entre judeu e gentil, que é o ponto 2 aí, a derrubada da parede da separação. O que aconteceu? A parede de separação que estava no meio, havia uma separação entre judeu e gentil, e que agora Jesus veio derrubar. Essa parede é simbólica também, porque ela simboliza a nossa distância que tínhamos com Deus. A carta aos Hebreus é fantástica ao mostrar esse episódio. Havia uma separação entre nós e Deus, e isso era o pecado, era um abismo enorme que a gente não conseguia ultrapassar. Mas a Bíblia diz que agora Jesus veio, Deus enviou Jesus, e pelo seu sangue essa barreira foi quebrada. Meu querido, assim como a barreira lá do templo foi quebrada, né, que agora o Paulo está dizendo para os gentios poderem ter acesso ao templo, a adoração a Deus, isso aconteceu com o véu, que Jesus, a sua morte, rasgou o véu de alto a baixo, também a nossa inimizade com Deus foi rasgada, foi derrubada. Nós não somos mais inimigos de Deus, agora somos chamados também como amigos de Deus, conforme Hebreus no capítulo 10, eu quero ler com você, Hebreus capítulo de número 10, o versículo 19 e 20, tá bom, meu querido? Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, vai dizendo assim, ó: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Antigamente esse caminho antigo aí que tinha essa muralha cheio de ordenanças, cheio de barreiras, agora foi quebrado e Jesus nos apresentou
um novo e vivo caminho. Então, meu querido, essa barreira não existe mais. Você é filho de Deus e você é amigo de Deus. E outra coisa, nós como cristãos não temos que ter preconceito com o povo do mundo, não. Muito pelo contrário, precisamos amá-los. Não pode haver discriminação, desculpa, não pode haver discriminação, não pode haver esse tipo de coisa. Ah, irmãos, claro que nós não vamos ser coniventes com o pecado deles, mas nós precisamos ir até eles e evangelizá-los em nome de Jesus. Quando Jesus derruba essa barreira, aí entra o ponto 3, o conceito da lei dos mandamentos. Havia ali entre essa barreira, irmão, muita ordenança, muito ritual. Os judeus eram muito cheio de rituais. Olha aí o capítulo 2, verso 8 e 9. Eles tinham a lei cerimonial, era citada como sendo circuncisão, sacrifício, comida e bebida, dias de festa, lua nova, sábados, festa do tabernáculo, Pentecostes. Era muita festa. E isso impedia com que os judeus chegassem, com que os gentios tivessem acesso à casa do Senhor. Judeu não podia se misturar, nem comiam junto com o gentio, como nós vimos na lição de número 6. Mas agora, meu querido, Jesus veio na cruz, derrama o seu sangue, derruba a barreira física e principalmente a barreira espiritual. Conforme Colossenses capítulo 2, verso 11 e 16. Tá? Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios. Baseado nesses rituais, meu querido, sabe o que acontecia? Os judeus se achavam, em uma posição mais elevada do que os outros. Tá? Esse era um dos maiores pecados do povo judeu. Eles se achavam que era a última bolacha do pacote. Eles se achavam o povo mais elevado e por isso achavam e pensavam e até falavam que o gentio era indigno de estar ali. Meu querido, a porta da igreja precisa ser aberta para todos. O evangelho veio para todos. Já a Bíblia diz em Hebreus capítulo, nós lemos aqui, Hebreus capítulo 10, verso 19 e principalmente o 20, que Jesus nos deu um novo e acesso a um novo e vivo caminho, pelo qual nós chegamos com ousadia. Com ousadia, chegamos e entramos. Então, meu querido, convide as pessoas para vir na casa do Senhor, por mais que as pessoas ainda questionem acerca de algumas cerimônias que a gente tem, algumas rituais, não vou dizer rituais porque nós não temos rituais, né? Mas algumas cerimônias que as pessoas possam questionar, explique para elas, mostre para elas, tá? Que o que interessa aqui é a salvação da alma. Nós não podemos ter mais esse preconceito com as pessoas, nós precisamos buscá-las e levar o evangelho a todas elas para que elas possam conhecer o novo e vivo caminho. Meu querido, não a partir daqui, não, Paulo explicando essa matéria, Paulo explicando essa doutrina, não haveria mais barreira entre judeu e gentio. Jesus quebrou isso. Paulo também enfatiza que isso foi quebrado, tanto fisicamente como espiritualmente falando também, principalmente o espiritual. Então, meu querido, não há mais inimizade, não há mais barreira. É como diz o hino antigo de Álvaro Tito, pois não há mais barreira para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, tá bom? Então não há mais barreira, meu querido, sobre a nossa vida. Você é livre para adorar o Senhor. É como diz aquele corinho, né? O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia mais. Que Deus possa te abençoar, que você possa entender essa palavra, que Jesus quebrou isso aí, tá bom? O sacrifício agora não salva. Os judeus pregavam que o sacrifício, que a salvação vinha pelo sacrifício. Isso não funciona, tá bom? O sacrifício foi pago. A Bíblia diz lá que Jesus fez isso, Efésios capítulo 5, no versículo 2, Paulo diz que o ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade das ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Ei, não precisamos fazer processo mais, sabe aquele negócio de pé de coelho, ferradura de cavalo e amuleto e aquela coisa toda? Não precisamos mais disso para garantir a salvação. Tudo isso, nada é utilizado. Nós não precisamos disso. Não há mais barreira. Agora a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus chega como cheiro suave até diante de Deus. E por isso nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Tá bom, meu querido? Não há mais barreira. E não havendo mais barreira, vamos para o tópico 2. Entender a paz que Deus agora nos dá através de Cristo Jesus. Fique comigo, me acompanhe no tópico 2. Eu tenho certeza que você vai receber uma palavra de Deus poderosa para a sua vida. Vamos ao tópico 2. Meu amado
chegamos ao nosso tópico 2, vimos aí no tópico 1 que as barreiras foram quebradas, não precisa mais de sacrifício para chegar até Deus, é apenas crer em Jesus, será salvo em tua casa, não há barreira entre nós, é como diz aqueles corinhos da aliança, né? Nós temos aliança no Senhor um com o outro, dentro da igreja não pode haver barreiras de aproximação entre nós, sabe por quê? Porque nós vamos iniciar o tópico 2 e você vai entender isso. Olha o tópico 2 que diz aí, pela paz Cristo fez um novo homem. Meu querido amado, havia uma guerra muito grande entre judeu e gentil, e além disso uma guerra espiritual também, né? O nosso pecado criava essa barreira diante de nós e Deus, havia uma guerra ali. Nós não conseguimos chegar até Deus, mas agora, como diz o versículo 13 do capítulo 2, mas agora Deus, através de Jesus, o sacrifício que cheira suave, agora derrubando as ordenanças, as barreiras, Ele nos deu a paz. Olha o que diz aí, o conceito de bíblico de paz. Para que você entenda o que é a paz que Jesus nos dá, que excede todo entendimento, é necessário que você entenda um pouquinho do conceito de paz bíblico. Por exemplo, de forma geral, a paz é a descrição de boas relações, conforme Atos capítulo 24, versos 2 e 3. É uma boa relação. Eu tenho uma boa relação com meu vizinho, significa que eu vivo em paz na minha rua, no meu bairro, enfim. Tá? Do fim de um conflito também significa paz. Quando um conflito termina, uma discussão termina, é também simbolizado aí uma paz. No estado de tranquilidade também simboliza paz. Você está em casa, tranquilo, descansado, simboliza então que você está em paz. E de uma qualidade espiritual também, conforme Gálatas 5:22, que já é um fruto do Espírito, a paz. Tá bom, meu querido? Esse é o conceito bíblico de paz. Tem pessoas que fazem de tudo para ter paz, mas dinheiro, protesto, soltar pombinha branca, nada disso aí, irmão, traz paz para nós não. O que traz paz é o sangue de Jesus. O que traz paz é saber aquilo que Jesus disse, que nós temos que nos alegrar por termos o nosso nome escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se você você sente que o seu nome, você sabe que o seu nome está escrito no livro da vida, então fique em paz, porque o céu é para você. Louvado seja o nome de Jesus. Bom, irmão, entendido o conceito aqui bíblico de paz, vamos entender agora Cristo, o motivo de nossa paz. Então vamos entender por que a Bíblia vai trazer que Cristo é a nossa paz. A Bíblia poderia ter dito assim, Cristo é a paz. Mas a Bíblia não diz assim. O apóstolo Paulo não escreveu assim. Ele escreveu dizendo que Cristo é a nossa paz. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo que Cristo é a nossa paz, é como se ele levantasse uma bandeira. É como se Paulo estivesse levantando uma bandeira, um estandarte, e dizendo, olha, Cristo é a nossa paz. Nós levantamos a bandeira da paz. Nós temos a paz conosco. Meu querido, deixa eu te ensinar um segredo aqui, que talvez você sabe, mas talvez você esqueceu há muito tempo, que ninguém ouve falar disso. Talvez você não tenha ouvido falar disso há muito tempo. Mas quando você for cumprimentar alguém com a paz do Senhor, não cumprimente ele dizendo assim, ah, meu querido, a paz do Senhor, aquela paz xoxa, aquele negócio sem graça. Não, meu querido, quando você for cumprimentar alguém, cumprimente com alegria, dizendo assim, meu irmão, a paz do Senhor esteja com você, a paz do Senhor, dê uma paz do Senhor recheada, porque a Bíblia diz que nós temos paz. E às vezes você vai cumprimentar alguém e essa pessoa está precisando de paz. Está vivendo um conflito, aí você chega e dá uma saudação assim, bem sem graça, escorregando a mão rápido, assim, como se não quisesse nem cumprimentá-la. Não faça isso. Quando você cumprimentar alguém, cumprimente ela dizendo, meu querido, a paz do Senhor. Sabe por quê? Porque Cristo é a nossa paz. Essa paz excede o nosso entendimento. Essa paz excede todo o universo. Não há paz igual, não há paz no universo, né? Nesse mundo não há paz. Mas a Bíblia diz que em Cristo há. E se nós cremos que Cristo é a nossa paz, também nós podemos transmitir a paz. Cristo é a nossa paz, declara o apóstolo Paulo. Essa expressão aponta para uma conotação mais aprofundada, irmão, mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz. Ele não é apenas o autor. Ele é a paz. Literalmente, Cristo é a nossa paz. Talvez você não está tendo paz. Então, porque está faltando Cristo, é uma oportunidade de você reconciliar, é uma oportunidade de você aceitar Jesus, é uma oportunidade de você estender a mão e dizer, eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador. Mas, se você é salvo, meu querido, não há motivo para ficar de cabeça baixa, não há motivo para dizer que não tem paz. Você pode ter conflito,
No mundo tereis de aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, já dizia Jesus, este versículo maravilhoso. No mundo vamos ter conflitos, irmão. Todos os dias nós somos confrontados pelo pecado, todos os dias nós somos confrontados pela carne. É uma guerra espiritual, mas nós temos paz para atravessar nesse caminho. Louvado seja o nome de Jesus. Isso explica o conceito de comunhão espiritual. Meu querido, se nós temos paz com Cristo, se nós temos paz com Deus, nós sentimos que temos paz com Deus, temos aquela tranquilidade. Sabe o que é isso? É quando você chega na casa do Senhor, na igreja, para cantar e canta com a consciência tranquila. É quando você pega um versículo bíblico, um texto, e lê tranquilo. Quando você prega de consciência limpa, você sabe da sua índole, do seu caráter, da sua que não tem mancha, não tem mácula. Você sabe da sua vida. Você sabe, meu querido, que o diabo não pode apontar dedo para você e dizer assim, você é amaldiçoado, não. Muito pelo contrário, se você tem a paz de Deus, não há barreira para você ter a presença de Deus na tua vida. Mas se por acaso você está se sentindo perturbado aí, em nome de Jesus, receba a paz hoje, domingo pela manhã, nessa manhã de domingo, meu querido, receba a paz em nome de Jesus. Eu te digo, a paz do Senhor esteja sobre você, meu querido, e eu tenho certeza que você vai passar o domingo vitorioso na presença do Senhor. Cante, louve, erga a cabeça, olhe para o céu de onde vem o socorro, Salmo 121, porque Cristo é a nossa paz. Sinta-se em paz, irmão. Salmo 3 e 4, deite no travesseiro e durma, sinta em paz, que não tenha nada que venha atrapalhar o teu sono, muito pelo contrário, que Cristo esteja com você. Louvado seja o nome de Jesus. A nossa nova humanidade, a nova humanidade formada pela paz. Bom, Cristo derrubou a barreira, Cristo quebrou essa barreira, não há mais essa barreira entre nós e Deus, essa inimizade foi quebrada. Lembra do versículo 12? Éramos inimigos, mas vem o 13, mas agora Cristo é o cheiro suave, capítulo 5, verso 2, Cristo é o cheiro suave, tá? Ele derrubou as ordenanças, não precisa mais daquela burocracia, irmão, sabe? Quando você vai num órgão do governo, e aí você chega lá e você leva uma pasta cheia de documentos. Aí sabe quando você chega lá, o gerente ou alguém fala pra você assim, tá faltando um xerox de um documento. Aí você fica, meu Deus do céu, mais documento. Aí você tem que voltar lá fora, tirar um documento, tirar a cópia, pegar a senha, voltar. Toda aquela burocracia para chegar em alguém para dizer para você assim, olha, tá aqui a senha, você pode receber o seu direito. Irmãos, com Jesus não tem isso. A Bíblia diz assim, que todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, ele tem paz. Aquele que confessa que Jesus é o Senhor, ele é salvo. Então, meu querido, faça isso. Não existe burocracia. Não tem senha. O próprio escritor dizendo assim, o próprio Deus falou, o escritor dizendo assim, eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada me acharão. Meu querido, não tem senha, não precisa de senha, não precisa passar por banho de sal grosso, de estátua, de cruz e luz e aquela burocracia toda. Nós não precisamos mais disso. A Bíblia diz que o véu que separava já não separa mais, foi rasgado. Agora a Bíblia diz que nós temos que Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20, nós temos acesso, entramos com ousadia pelo novo e vivo caminho. O caminho é vivo, é novo e é vivo. O que isso significa? Que eu vivo de novidade de vida. E o que significa novidade de vida? E o novo e vivo caminho. O vivo aqui é um caminho eficaz, um caminho que tem vida, que tem alegria, que tem paz. Quando Jesus se faz sacrifício por nós, quando o sangue dele é derramado, ele se torna a nossa paz. Ou seja, nós precisamos estar em paz para chegar em Deus. Nós precisamos fazer um sacrifício. Agora não precisa mais. Ele morreu de uma vez por todos. Isaías 53, ele fez isso de uma vez por todas. Agora nós temos acesso a Deus em paz. E aí, com a paz que excede esse entendimento, com essa paz que é Cristo, a Bíblia diz agora que ele faz uma nova humanidade formada pela paz. Que humanidade é essa? Que povo é esse? Meu querido, você já conhece. A carta de Pedro fala dessa nação eleita, do povo adquirido, sacerdócio real. Mas Paulo também vai falar da seguinte forma, dizendo, Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam, judeus e gentios, tá? Para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. O que isso significa?
Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre homens, ou seja, não precisou de nenhum presidente ali e fazer um acordo e baixar a gasolina e fazer nada disso, meu querido. Não precisou de fazer acordo humano, muito pelo contrário. Ela foi realizada em si mesma, ou seja, o único modo possível era Cristo. Tá bom? O único modo possível era Cristo. Não teve acordo de homens, tá? Não teve acordo, um documento. O documento nosso é a cruz, tá? A nossa garantia é a cruz. O nosso selo é o sangue de Jesus, é o Espírito Santo. A nossa garantia, o nosso selo, o nosso penhor, que nós falamos aí na lição de número 3 e 4. Ele é o nosso penhor, meu querido. A partir desse ato surge uma nova humanidade. Qual é essa? A igreja, a igreja, tirado para fora, a igreja. Nós somos a igreja de Jesus, nós temos paz. Meu querido, a Bíblia diz que o homem iníquo, lá, Paulo falou aos Tessalonicenses, que o homem iníquo só não veio ainda porque aquele que está entre nós não foi retirado ainda entre nós, que ele está falando do Espírito Santo. Mas por que o Espírito Santo está aqui? Por causa de quem? Por causa da igreja. A igreja é um agente de Deus na terra, é o porta-voz, é o arauto, é os embaixadores, nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Então o mundo só não está pior porque a igreja está aqui. Essa pandemia só não alastrou mais porque a igreja botou o joelho no chão e orou. Sabe por que isso não contaminou você? Porque você tem orado, porque alguém tem orado por você, porque existe uma comunhão, existe uma paz. O pastor lá na igreja, o pastor Paulo ora, o pastor Gersino ora do outro lado, outro pastor ora, você ora, eu oro, outros oram, e todos então, irmãos, numa só comunhão, conseguem alcançar o céu com ousadia. As nossas orações são louvores a Deus também. A igreja onde não há circuncisão e não há circuncisão e nem incircuncisão, ou seja, não há rituais, não há grupos, não há etnias. A igreja é um povo só. Irmãos, independente da nossa cor, independente da nossa finança, independente da nossa raça, nós somos um povo só. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos um do outro, nós vamos subir juntos para o céu. No céu não tem casa para A nem B, não existe um apartamento pequeno para 2 e um apartamento grande para 3, não existe isso. A Bíblia diz em João 14, no céu há muitas moradas, ou seja, é uma morada grande, cabe todo mundo, cabe eu, cabe você, nossa família, e quem quiser chegar e se acrescentar é só confessar o nome de Jesus e será salvo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Ele, meu querido, ele está no meio disso. Ele se fez paz, ele se tornou paz para nos salvar. Glória seja dado ao nome de Jesus. Entendido isso aí, irmão, que Cristo é a nossa paz? Vamos ao nosso tópico 3. Deus tem uma palavra agora poderosa para você e para mim, tá bom? Lembrando que o primeiro tópico aqui nós falamos de quê? Lembra aí? Nós falamos da parede que separava, aquela parede de 1,5 metro dos judeus e tal, a inimizade entre nós e Deus, que Cristo derrubou. Como é que ele derrubou isso? Fazendo-se paz. Ele é a paz. Ele é a aliança. Ele está no meio. Tudo por ele e para ele. Glória seja dada ao nome de Jesus. Agora nós vamos partir para o nosso tópico 3 e nós vamos ver que Cristo também é a nossa reconciliação. Fique comigo e acompanhe no tópico 3, que eu tenho certeza que Deus ainda tem muito mais para todos nós. Meu irmão, chegamos ao nosso último tópico, o tópico de número 3. Pela cruz, reconciliados com Deus em um corpo. O último tópico dessa maravilhosa lição que traz pelo título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Vamos ver aqui, Cristo, né, nós vimos no primeiro tópico que ele derrubou a parede, tanto física, né, dos judeus ali, Paulo vai tratar disso lá, e também a parede espiritual. No segundo tópico nós vimos que como é que ele fez isso? Se tornando paz. Ele fez essa aliança entre os povos, tá? Todos que se quiserem chegar a Deus, tá? Pode chegar no nome de Jesus, porque ele é a nossa paz. Na igreja nós temos comunhão. E agora no tópico 3 nós vamos ver como é que ele fez isso também. Ele se tornou maldição por nós. Tá? Ser condenado à morte de cruz era um sinal, irmãos, de maldição e de profunda humilhação, conforme Hebreus 12, 2. Tá? Era um sinal de humilhação tremenda. Era vergonhoso ser preso na cruz. Sabe por quê? Porque ficava exposto a toda a cidade. Somente os ladrões, os piores prisioneiros, os piores, né, vamos dizer assim, os seres humanos mais terríveis, de prática de atos mais terríveis,
era pendurado na cruz, e era uma morte cruel, irmão, sabe? Você conhece a história da cruz ali, um peso, aquela coisa toda, e Jesus sofreu demais ali, ele se tornou réu, era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo e ossos, irmão. Aquele chicote batia, e não é igual nas encenações de algumas igrejas por aí, que dá só uma cordinha assim, joga a cordinha e o camarada sai rindo ali. Não. A história conta que aquele chicote, irmão, era como se fosse 3 ganchos assim na ponta, e além da ponta mais 3 ganchinhos assim, geralmente era de chumbo ou ossos, aquilo batia na carne, quando puxava arrancava a pele, irmão, né? Esfoliava a pessoa toda em vida, irmão. E Jesus passou por isso, essa vergonha, sabe? As pessoas olhando para ele, dizendo: olha lá, o mestre dos mestres. Não dizia ele ser o mestre, não dizia ele ser um grande líder de uma religião, agora está aí sofrendo essa humilhação. Isso, irmão, era para nós passarmos. Essa humilhação era para mim e para você. Como os gentios passaram diante dos judeus por muitos anos, os judeus negando a palavra de Deus aos gentios, irmão, trazendo, né, amarrando o evangelho, criando dificuldade, os fariseus criando dificuldade. Infelizmente, hoje, irmãos, tem muita gente que cria dificuldade para o evangelho chegar em certas regiões. Mas que Deus tenha misericórdia desse povo, que Deus tenha misericórdia dessas regiões que precisam do evangelho, que Deus use você, que Deus use a mim, que Deus use outras pessoas para levar esse evangelho a lugares extremos, irmão, que precisa do evangelho e que por burocracias humanas a coisa não chega, o evangelho não chega, mas o Senhor vai quebrar essas barreiras, porque isso ele já fez se tornando maldição. Além de tomar essas chicotadas, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução, João 19:7. Mais ou menos para você ter noção, essa cruz aí pesava mais ou menos aí a 100 a 120 quilos aí, o peso dessa cruz, irmão. Sabe, essa cruz montada dava quase 120 quilos aí, e Jesus foi preso nisso aí, irmão. Que humilhação, mestre, um grande mestre, Deus precisando fazer isso, irmão. Mas a Bíblia diz que ele se fez maldição por nós, ele fez por amor a você, ele fez porque ele te ama, ele fez porque ele quer você na presença dele, ele quebrou as barreiras porque ele precisava de fazer isso, e ele quer ver você na presença dele. Não saia da presença de Jesus, não desvie nem para o lado A nem para o lado B, fique na presença do Senhor fiel. Tu, porém, vai até o fim, Daniel 12:13, tu, porém, vai até o fim, e ao que vencer será dado o galardão, lá em Apocalipse 3, ao que vencer, vou fazer coluna, vou dar nome do meu Deus, vai estar sobre ele. Grandes bênçãos, irmão, que nós vimos em algumas missões atrás, está canalizada, está prometida a nós, se nós permanecermos no caminho do Senhor. Ele se fez maldição. A cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Era um escândalo um judeu ser preso numa cruz, e era loucura os gentios verem isso, mas que loucura desse povo. E a Bíblia diz que o próprio povo judeu fez isso com Jesus. O seu próprio povo, a sua própria nação. Você vê tamanha encrenca que aquele povo judeu tinha, irmão, né? E que eles próprios crucificaram a Jesus. Mas a Bíblia diz que Deus é tão misericordioso que por causa da crucificação de Jesus, do sacrifício de Cristo, Ele nos salvou, e Israel também será salvo. Eles vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Isso vai acontecer lá no milênio, e eles vão ser restaurados. Por isso que a Bíblia nos enche de alegria, irmão, porque esse povo ainda tem solução. Eles ainda são muito abençoados por Deus, e Deus tem uma grande vitória para eles. Apesar de tudo isso, meu querido, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa e entregou o seu corpo para a crucificação, e se fez maldição em nosso lugar, conforme Gálatas 3:13. Tá? Olha, que eu quero ler esse texto com você. Gálatas é uma carta de Paulo muito, vamos dizer assim, muito abençoada, né? Eu ia falar outra palavra aqui, mas muito abençoada. Gálatas 3:13, meu querido. Olha o que o apóstolo Paulo, cadê o Gálatas? Sumiu aqui? Não, tá aqui, Gálatas 3:13, né? Gálatas 3:13, vamos achar ele aqui, em nome de Jesus, né? Gálatas capítulo 3, verso 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, das ordenanças, tá? Fazendo-se maldição por nós, tá, irmão? Por mim e por você, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha, irmão, Jesus, né, permitiu ser pendurado no madeiro, e ele se fez maldição por nós. Que coisa! Nós temos duas formas de olhar isso, irmão. A forma triste é porque foi permitido ao mestre, o próprio Deus, passar por esse processo horrendo. Mas o lado que nos motiva é saber que ele ressuscitou, como nós falamos algumas lições atrás, que ele ressuscitou. Ele passou por tudo isso,
e ressuscitou e disse: eu passei, você pode passar também. Mas as aflições, agora sacrifício, irmão, ele já fez por todos nós. Ei, meu querido, não fique pensando que você é um derrotado, não fique pensando que você é um amaldiçoado. Em nome de Jesus, olha, fecha o seu olho aí, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida agora, em nome de Jesus, que toda maldição hereditária, que toda maldição que foi lançada por alguém, por uma palavra, por um patrão, por um filho, por um marido, enfim, uma esposa, não importa de onde veio, mas que toda maldição seja quebrada na tua vida hoje, em nome de Jesus. Que toda maldição, meu querido, caia por terra agora da tua vida, em nome de Jesus. As correntes que te amarram, as algemas que te cercam, tá? As muralhas que estão sobre a tua frente caiam por terra agora, em nome de Jesus, porque Cristo já pagou esse preço e nós estamos libertos pelo sangue de Jesus. Receba essa palavra pelo poder de Jesus, receba essa palavra porque Deus amou você e permitiu Jesus passar por isso. Bom, meu querido, fomos reconciliados pela cruz de Cristo. Fomos reconciliados pela cruz de Jesus. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte, tá? E que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Colossenses 1:20. Se não fosse Cristo, eu disse aqui algumas lições atrás, não é apenas o fato da morte, mas o segredo, a chave do negócio está na ressurreição. A chave da doutrina ali está na ressurreição, tá, irmão? Que Cristo fez primazia, fez primeiro entre os mortos, se fez o primogênito dos mortos, e por isso eu falei aqui da física, eu falei de tudo isso. Se você não assistiu, assista a lição de número, está gravada aí no YouTube da igreja, no canal da igreja, veja lá a lição de número 3, a lição de 4, você vai ver a lição número 4, você vai ver aí que lá nós falamos dessa ressurreição, dessa questão da física, como é que Deus fez isso, irmão? Tá? E por causa dessa ressurreição, nós temos o quê? A bandeira da vitória. Nós somos portadores da bandeira da paz. Cristo é a nossa paz, nós carregamos a paz. Quando alguém olhar para você agora, não vai olhar para você e ver aquela mochila pesada nas costas, sabe? Tem pessoas, irmão, que gostam de colocar chumbo, né? Pedra em cima dessa mochila para pesar mais, para você ficar todo inclinado ali. Não, com Cristo não. A Bíblia diz que ele pegou a mochila pesada, esse fardo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele pegou, tirou, colocou sobre ele, levou para você no Calvário. O sangue dele foi derramado. Ao terceiro dia ele ressuscita e diz: agora receba paz e viva em mim. Você tem vida e vida com abundância e ainda tem acesso a Deus e é participante das bênçãos celestiais. Receba essa palavra, meu querido, em nome de Jesus. Se alegre, glorifique a Jesus nesse dia. Não fique triste. Talvez você esteja em casa enfrentando essa crise terrível aí, mas é uma oportunidade que Deus está te dando para cantar mais, para ler mais, para louvar mais, para orar mais, para buscar mais a presença dele. Então faça isso, porque hoje você não carrega mais fardo. Ele carregou por você, ele te deu a reconciliação. Fomos reconciliados com Deus e com os homens, nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz, tá? E que também evangelizou para vós, proclamando ao mundo as boas novas, a cruz. Olha que mensagem maravilhosa. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Qualquer pessoa que quiser vir à igreja, ela será bem recebida. Quando você vê um visitante entrar na igreja, irmão, chega perto dele, converse com ele, dê a paz do Senhor para ele. É isso que ele precisa, é isso que ele quer. Ele está ali para receber uma palavra. E Deus pode te usar a você, tá? Não importa se você é jovem, criança, adolescente, adulto, não importa. Deus vai usar você para trazer essas pessoas para dentro da igreja. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi a reconciliação, ou reconciliar ambos, judeus e gentios. Ele já começou a fazer isso lá em João 4, né? Com a mulher samaritana. Com Deus em um corpo. A ênfase que aqui recai sobre a inimizade existente no vertical, tá? Isto é, entre os homens e Deus. Então, se eu sou inimigo, se eu sou judeu, eu sou inimigo do gentil, então eu também sou inimigo de Deus, porque todos são filhos de Deus. Então, nós somos inimigos de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus quebra a barreira vertical. Ele rasga o véu de alto a baixo. Deus fez isso. Ele rasgou o véu. Ele que quis fazer isso. O acesso não vai de nós para ele. O véu não se rasga de baixo para cima, porque o homem não tem
poder para fazer isso, é de alto a baixo. Deus quer fazer, Ele faz, Ele rasga, e hoje eu e você temos acesso ao Santo dos Santos com ousadia pelo novo e vivo caminho. No versículo 14 o destaque era a inimizade horizontal entre os homens, judeus e gentios, que Cristo também quebrou essa barreira. Tá? Que Cristo quebrou essa barreira. A Bíblia diz, se você estudar a escatologia, você vai ver que lá no milênio, Israel e todas as nações que se convertem a Jesus, os salvos, os santos, a igreja arrebatada e todas as nações que têm as suas promessas aí baseadas na escatologia, vão estar no milênio. E aí o que vai acontecer? Um só povo, natureza edênica, um só povo, um só Deus. Não haverá guerra. A Bíblia diz que lá as armas bélicas, as armas de guerra, as armas bélicas serão transformadas em ferramentas agrícolas para os homens trabalhar no campo, para os homens semear no campo. Tá bom, meu querido? Lá está lá na escatologia, no livro de Apocalipse. Está tudo registrado isso. Apocalipse, Zacarias, Daniel, Mateus, tudo registra isso aí sobre a escatologia. Então haverá paz. Ele é a nossa paz. Ele nos dá a bandeira da paz. Nós temos paz uns com os outros. Aí eu abro uma exceção aqui para a gente encerrar essa aula, para você dizer para você, se talvez você tenha aí algum problema, né? Se você está se sentindo algum menosprezo, ou menosprezou alguém, alguma coisa semelhante a isso, você sabe o que eu estou querendo dizer. Se tem alguma rincha com alguém, então é a oportunidade de você fazer as pazes, é a oportunidade de você ir lá pedir perdão, porque Cristo é a nossa paz. Ele nos traz a bandeira da paz. Se Ele não estiver no nosso meio representando a paz, nós estamos com problema. E precisamos dele urgentemente. Tá bom? A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz do Calvário. Então não tem barreira. Ele quebrou. Ele entrou no meio desse abismo chamado pecado. Ele arrancou de nós. Ele nos livrou disso e se tornou a nossa paz. E agora fez uma nova nação, uma nova humanidade, um novo povo baseado na paz, que é a igreja. Não há mais inimizade vertical entre nós e Deus e nem horizontal entre nós, entre eu e você. Tem que haver uma grande comunhão, e isso com certeza vai acontecer em nome de Jesus. Eu quero orar por você, para te abençoar em nome de Jesus. Você que me acompanhou nessa lição maravilhosa. Domingo que vem temos mais uma lição, a lição de número 8, tá bom, meu? A lição de número 8, não perca, e eu tenho certeza que Deus vai te dar uma grande vitória. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você mais uma vez, para que Deus te dê mais uma vitória em nome de Jesus. Pai, eu oro agora em favor desse irmão, dessa irmã que nos assistiu nesse vídeo, nesta aula, nesta manhã de domingo, ó Pai. Talvez ele iniciou essa aula, Senhor Eterno, sem saber o que nós iríamos falar, e até mesmo, ó Pai, sentindo-se peso, algum fardo. Mas hoje, aqui eu entendo no final dessa aula que o Senhor derrubou todo esse peso, esse fardo. Ah, Senhor Eterno, as palavras que nós liberamos aqui sobre essa vida, sobre essa pessoa, ó Pai, eu tenho certeza que o Senhor já fez milagre, Pai. Eu tenho certeza que essa aula o Senhor operou um grande milagre na vida desse irmão, dessa irmã que nos assistiu, ó Pai. Pai, que outras pessoas também possam ter, ó Pai querido, possam assistir essa aula, Senhor, que possam durante a semana assistir essa aula e o Senhor ir abençoando elas, ó Pai. Sabemos que não há barreira mais entre nós e o Senhor, não há barreira entre eu e meu irmão, não há barreira entre nós, que nós somos um só corpo, uma só igreja, e que todos nós vamos morar no céu. Abençoe o dia desse irmão, dessa irmã, abençoe essa família, e o nome do Senhor seja glorificado sobre a vida deles, porque eles são parte da igreja, são parte do corpo da igreja que vai morar no céu. Pai, nos abençoa e nos despeça em paz, e nos dê um dia maravilhoso, uma semana abençoada. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor já fez e continuará fazendo por nós, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, tá bom? Tudo que eu falei aqui, falei de coração, tocado pelo Espírito Santo, movido pela palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus te deu uma grande vitória, tá bom? Receba a palavra de Deus na tua vida. Se você não entendeu, reveja a aula novamente. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, tá bom? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a doce e eterna comunhão do Espírito Santo e essa paz que é Jesus esteja sobre a nossa vida hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe hoje e sempre.